Durante a incursão da Armada Portuguesa na Baía de Guanabara para destruir o Forte Coligny, alguns grupos armados foram à costa e atacaram algumas aldeias para fazer escravos, entre elas a de Uruçumirim. As aldeias estavam desprovidas de guerreiros, que se encontravam, em sua grande maioria, em Piratininga, participando dos ataques ocorridos ali. Em Uruçumirim, aldeia de Aimberê, foram aprisionadas sua mulher Iguaçu e suas filhas. Aimberê, como outros guerreiros, ficou sabendo do ataque português ao Forte Coligny. Todos voltaram rápido para proteger suas aldeias. Chegando a Uruçumirim, Aimberê tomou conhecimento da captura de Iguaçu e suas filhas. A armada portuguesa ainda permanecia ao largo na baía. Num dos barcos, Aimberê percebeu uma movimentação de índios. Mergulhando no mar, nadou até o barco. Subindo a bordo, Aimberê perguntou por sua Iguaçu aos índios acorrentados, que lhe disseram que ela não se encontrava ali. Os portugueses tentaram aprisioná-lo. Aimberê, com um grito, livrou-se dos homens ao seu redor e agilmente mergulhou na água. Os portugueses atiraram com seus arcabuzes, mas Aimberê desapareceu nas águas. Ao som do maracá, reuniu-se o conselho. Da mesma forma que os portugueses, os índios também estavam enfraquecidos. As constantes escaramuças, as baixas frequentes e a pouca atenção à caça, à pesca e à agricultura começavam a pesar e a trazer privações. Era preciso pôr um termo a essa guerra. Os mais novos, mais exaltados, concordavam e defendiam uma ofensiva final: juntar cada homem de cada tribo e esmagar o opressor. Aimberê foi outra vez o grande orador e inflamou a todos. Combinou-se uma estratégia e decidiram que deveriam pedir o apoio de Tibiriçá, o chefe Guainá, irmão de Araraí. Escolheram seu filho, Jogoanharo, para levar uma mensagem pedindo sua adesão. Jogoanharo partiu para sua missão. Tibiriçá morava numa das fazendas ao redor da cidade dos padres. Seu genro era Caramuru, o português náufrago que muito ajudou na fundação da cidade de Piratininga. Tibiriçá havia sido convertido ao cristianismo. Seus filhos e todos os habitantes de sua aldeia andavam vestidos. Jogoanharo, chegando ao arraial que sediava o colégio dos padres, atraiu a atenção de alguns índios, pois era o único nu. Tomou uma tanga emprestada e foi caminhando na direção de onde vinha um som de vozes e cantorias, uma missa. Permaneceu ali, meio que encantado com o que via, até que viu uma índia sendo maltratada e arrastada pelos cabelos. Reconheceu nela Iguaçu, a preferida de Aimberê. Ia sair para ajudá-la quando foi surpreendido por seu tio Tibiriçá. Estava ali numa missão e precisava levá-la adiante. Iguaçu podia esperar. Contou a Tibiriçá a decisão do conselho de atacar em uma lua e lhe pediu apoio. Seu tio aconselhou que atrasassem mais uma lua para lhe dar tempo de organizar sua aldeia para aderir ao ataque. Jogoanharo levou ao conselho o pedido de adiamento de Tibiriçá, e todos concordaram que isso era bom. Dias depois, um índio chegou à aldeia e relatou a movimentação dos portugueses em torno de Tibiriçá e do reforço de muitos homens e alguns navios. Os tamoios perceberam claramente a traição de Tibiriçá e este foi jurado de morte. Decidiram que lutariam do mesmo modo e mais honra alcançariam. Definiram uma estratégia de lançar uma primeira coluna, mais fraca, junto à muralha para tentar atrair os portugueses para o interior da floresta próxima, quando então uma coluna maior esmagaria os inimigos. Os planos de ataque pareciam bons. A primeira coluna de índios foi logo desmantelada pelos canhões e tiros. E depois outra e mais outra foram abatidas pelas balas de chumbo e de canhão. Neste primeiro tempo de batalha, os comandados de Tibiriçá combateram corpo a corpo com os tamoios. Lutaram irmãos contra irmãos e nesta peleja cruzaram suas armas Jogoanharo e Tibiriçá, que matou seu sobrinho após este vacilar por encontrar-se lutando contra seu tio. Após algum tempo, os índios bateram em retirada, desarticulados, como se estivessem em fuga. Os portugueses entenderam isso como um sinal de que estavam em superioridade e foram atrás, pois queriam exterminar todos os tamoios. Porém, dentro da mata, foram atacados por uma multidão e de perseguidores passaram a perseguidos, sendo massacrados.
Os sobreviventes do forte português foram sitiados pelo imenso exército tamoio, que agora era visível. A menos que chegassem reforços, cedo ou tarde a capitania cairia sob o jugo tamoio. Durante o cerco, enquanto os índios se organizavam para o ataque final, os portugueses se desesperavam. Muitos abandonaram todos os seus pertences e fugiram em pequenas embarcações para vilas mais ao sul. Não havia esperança. Nem Brás Cubas, nem Ramalho, ou qualquer outro chefe naquela área, tinha poder de fogo suficiente para dar combate aos tamoios. A destruição era evidente. Os portugueses passaram, então, a definir um plano de capitulação e foram aos jesuítas, que, de certa forma, eram simpáticos à causa índia e há muito tinham se empenhado em mudar as relações entre portugueses e índios. Os portugueses pediram que os jesuítas fossem seus embaixadores na negociação de uma rendição com os tamoios.